trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do, that I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. WhatsApp Crazy People, beleza? Aqui, quem tá falando é o das mações. E nesse vídeo, a gente vai reagir ao vídeo sobre a vida do Tim Maia do canal Diálogos Biográficos, beleza? Então, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para chegar a 2 mil inscritos até ano que vem, beleza? Ano que vem, 2 mil inscritos eu quero, beleza? Então, essa é a minha relação. Here we go, começar o react. Hoje a gente vai mergulhar na vida e na música de uma figura gigante. Daquelas que nem precisam de apresentação, mas que sempre rendem mais história. O Sebastião Rodrigues Maia, o nosso Tim Maia. Com certeza. Passear pela carreira dele, sabe? Entender como ele conseguiu misturar tanto ritmo diferente, as parcerias geniais que ele teve, as viradas na vida e, claro, né, o impacto, o legado que ele deixou para nossa música. Sim. E para começar, tem uma fase que, nossa, sempre me deixou muito curiosa, a racional. Pensa bem, como é que pode um artista lá no topo, no auge do sucesso, jogar tudo pro alto por causa de uma crença, mudar o som completamente, para depois renegar aquilo tudo? É um ponto fascinante mesmo. Vamos tentar desembrulhar essa e outras histórias do Tim. Bora lá. Então, a história começa lá na Tijuca, Rio de Janeiro. Tim nasceu em 42, né? Numa família, nossa, enorme e musical. E a música chegou cedo pra ele. Com 8 anos, dizem, já tá... A história começa lá na Tijuca, Rio de Janeiro. Tim nasceu em 42, né? Numa família, nossa, enorme e musical. E a música chegou cedo pra ele. Com 8 anos, dizem, já estava compondo. Aos 14, já tocava bateria num grupo, os Tijucanos do Ritmo. E logo depois, em 57, aparece aquele grupo que virou lenda, os Sputniks. Olha só. Carlos, Arlene Olívio, Edson Trindade, Wellington. Imagina. Era tipo assim, um caldeirão de sonhos, de influências começando a borbulhar. E o que movia essa galera toda era o rock and roll que vinha de fora, né? Elvis Presley, Little Richard. Totalmente. O Tim até ganhou aquele apelido Babulina, junto com o Jorge Benjor, por causa do jeito que eles cantavam Bapelé naquela música. Que história. E tem mais. Foi o Tim quem ensinou os primeiros acordes de violão pro Erasmo Carlos. Olha aí, é fundamental entender esse comecinho, sabe? Essa turma da Tijuca. Eles não estavam só copiando a música americana, eles estavam criando uma cena própria ali, uma base de amizade e de colaboração que foi, assim, crucial para o futuro da música brasileira. Isso antes mesmo da Jovem Guarda explodir aquele movimento mais pop, né? Exato. A música americana foi a faísca, com certeza, mas a química que rolava entre eles ali era única. Única. E falando em Estados Unidos, o Tim foi pra lá bem cedo, né? Com 17 anos só, em 1959, foi morar perto de Nova York, Terrytown, isso. aprendeu inglês na marra, formou um grupo vocal lá, The Ideals, chegou até a gravar uma demo, sabia? Uma música dele, New Love. E o mais curioso, na bateria tava um Milton Banana. Aquele da bossa nova. Caramba, que mistura. Foi lá que ele teve o contato direto, na fonte mesmo, com a soul music, com o som da Motown. Ele viveu aquilo. Só que essa experiência americana, ela teve seus altos e baixos, né? Ele acabou se envolvendo em algumas confusões, A história não é simples. acabou preso e foi deportado ali por volta de 63, 64.
Mas o que é fascinante nisso tudo é o que ele trouxe de volta na bagagem. Não foi só a música na cabeça. Foi a vivência, quase um know-how, sabe? Exatamente. Ele entendeu como aquele som era feito, como era produzido. Voltou com a ideia de fazer algo parecido aqui, mas claro, com o tempero brasileiro. Isso. Ele não voltou só como um fã que ouviu uns discos, ele voltou com uma bagagem técnica, artística mesmo, uma compreensão da produção da soul music que era muito rara por aqui naquela época. Sem dúvida. Mas a volta para o Brasil também não foi fácil. O Roberto e Erasmo já eram os reis da Jovem Guarda, né? E parece que o reencontro ali não foi dos mais calorosos. As coisas tinham mudado, o Tim teve que ralar bastante, fez muita noite em São Paulo, participou de programas de rádio, de TV, até com os Mutantes ele apareceu. E nesse período, ele começou a mostrar serviço também como produtor. Um marco importante foi produzir aquele disco A Onda é o Bugalu, do Eduardo Araújo, em 68. Ah, sim. O Bugalu, aquela mistura dançante de soul com ritmos latinos que estava bombando em Nova York. Foi bem ousado trazer isso para a Jovem Guarda. E o Tim já botou o dedo dele ali, colocou uma música dele no disco, Você. Esperto ele. E, além de produzir, ele começou a emplacar músicas com os amigos que já estavam famosos. O Roberto gravou Não Vou Ficar, em 69, que foi um estouro. É um clássico. O Erasmo gravou Não Quero Nem Saber, um pouquinho antes. E ainda teve aquele dueto incrível com a Elis Regina em These Are The Songs. Ele estava cercando o sucesso, sabe? Por todos os lados. Essas parcerias, essas produções, foram essenciais para firmar o nome dele. É importante a gente lembrar também que, infelizmente, rolava um certo preconceito com o Tim na época, né? Por causa da cor da pele, do peso. Triste, mas verdade. Mesmo assim, ele foi mostrando o talento dele como compositor, como produtor, e conseguiu se posicionar ali como uma ponte entre a Jovem Guarda e o que viria a ser a cena black music brasileira. E em 1970 veio o primeiro LP solo, aquilo foi uma explosão. Ficou meses e meses nas paradas de sucesso. Ali nascia de fato uma estrela de primeira grandeza. E que disco, hein? É um clássico absoluto. Tem Azul da Cor do Mar, Coronel Antônio Bento, que ele misturou baião com soul de um jeito único, e claro, os sucessos Primavera, Vai Chuva e Eu Amo Você, também do Cassiano e do Silvio. Sem falar no jingle Chocolate, que ele gravou mais ou menos na mesma época e virou hit também. O cara era uma máquina. Totalmente. Foi o começo de uma fase de ouro, né? Nos anos seguintes, 71, 72, 73, ele lançou mais 3 LPs homônimos pela Polydor, todos cheios de sucesso. Sim, quem não conhece Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, a confessional Réu Confesso, ou aquela que dói na alma, Gostava Tanto de Você. Clássicos eternos. E esse som que ele criou ali, essa mistura toda, como a gente pode definir melhor? Olha, é uma alquimia muito particular dele. Tim pegou a base do soul e do funk americanos, que ele conhecia como poucos aqui, e misturou com elementos muito brasileiros. O balanço do samba, o ritmo do baião, até a cadência da bossa nova. Como em Coronel Antônio Bento, né? Que é soul e baião. Exatamente. E Réu Confesso tem aquela marcação de samba ali por baixo da roupagem soul. E claro, tinha a voz dele, potente, rouca, carregada de emoção, de drama. Inconfundível. E a banda que acompanhava ele, com músicos feras como o Hildon, os Diagonais, foi fundamental para criar essa sonoridade. Foi ali que o soul e o funk realmente se consolidaram no Brasil, com a assinatura do Tim Maia. E aí, no meio dessa construção toda, vem a virada mais louca de todas. A fase racional. Como foi isso? Pois é. Foi ali por 1974, 75, parece que o Tim foi apresentado por um amigo, Tibério Gaspar, a cultura racional. Era uma doutrina meio esotérica, meio ufológica, sabe? E a mudança na vida dele foi radical, né? Drástica. Ele largou tudo. Os vícios, carne vermelha, passou a usar só roupa branca e exigiu o mesmo da banda, imagina. Mas aí entra um paradoxo interessante. Essa disciplina toda da seita fez bem para a voz do Tim. Sem os excessos, os famosos graves dele ficaram ainda mais limpos, mais potentes. Só que a gravadora, a Polydor, não comprou a ideia. Quando Tim chegou querendo gravar um disco só com as letras da cultura racional, eles pularam fora.
Não era nem questão de ser gospel, era o conteúdo específico da seita, algo totalmente fora do padrão do mercado. O contrato foi para o espaço. E o que o Tim fez? Mostrou a que veio. Fundou o próprio selo, o Seroma Sebastião Rodrigues Maia, e também dizem que era Amores ao Contrário, que depois virou a Vitória Régia Discos. Isso foi muito pioneiro na época, um artista desse tamanho rompendo com o sistema das multinacionais para ter controle total, uma busca radical por autonomia artística. Total. E foi por esse selo que ele lançou, de forma totalmente independente, os álbuns Tim Maia Racional Volume 1, em 75, e o Volume 2, em 76. E musicalmente, como são esses discos? Olha, musicalmente, muitos consideram o auge do Tim Maia em termos de funk e soul. Os arranjos são super complexos, a banda tá voando, o som é pesado, denso, uma qualidade absurda. Mas as letras? Aí é que tá. As letras eram totalmente... Uma coisa que eu vou dizer agora é que o Tim Maia, ele é meu artista favorito do Brasil dos anos 70. O Tim Maia, ele é meu favorito do Brasil dos anos 70. Eu tenho 18 anos e gosto muito de música antiga do Brasil e do mundo dos anos 40, 80, e o Tim Maia é o The Best do Brasil dos anos 70 e 80. Sempre The Best e o Tim Maia. voltadas para a doutrina. Imunização racional, que beleza. Bom senso, universo em desencanto. Era um mergulho total naquele universo da seita. E como foi a recepção na época? Péssima. As rádios praticamente boicotaram, talvez com exceção de Que Beleza, que ainda tocou um pouco. Os fãs não entenderam nada, a distribuição era dificílima, ele mesmo entregava discos. Foi um fracasso comercial retumbante na época. Imagino. Só que a história, né, ela dá voltas. No final de 76, parece que o Tim se desiludiu, os tais discos voadores não apareceram, a promessa não se cumpriu. E aí? Depois disso, ele renegou completamente essa fase. Tentou até destruir os discos que tinham sobrado em estoque. Que loucura! E a ironia é que hoje esses discos são super cultuados, né? Exatamente. Viraram itens raríssimos, caríssimos, disputados à tapa por colecionadores no mundo inteiro. Quero que a pessoa fica sentindo alguma... Parecer ridículo e... Por colecionadores no mundo inteiro. Artistas como Marcelo D2, os próprios Racionais MCs, DJs gringos, todo mundo reverencia essa fase hoje. A qualidade musical era tão absurda que transcendeu as letras, sabe? Felizmente, hoje em dia eles estão disponíveis nas plataformas de streaming. É um capítulo fascinante sobre arte, crença, mercado. E Tim Maia, claro. Depois dessa montanha-russa racional toda, como foi a volta dele para o mercado, digamos, normal? Ele precisou se recolocar, né? Assinou primeiro com a Som Livre, depois foi para a Warner. E aí, muito esperto, ele pegou carona na onda da disco music, que estava dominando tudo no final dos anos 70. Em 1978, ele lançou o Tim Maia Disco Club. E mais uma vez ele mostrou essa capacidade incrível de se adaptar às tendências, né? Sem perder a identidade. Totalmente. Ele mergulhou fundo na estética disco, nos arranjos, nas batidas, mas sem nunca deixar de ser Tim Maia. O Tim Maia Disco Club é um marco da nossa disco music. Sossego e Acenda o Farol. Tocaram demais. Chegaram os anos 80. E aí ele se consolidou de vez como um gigante popular, né? Sim, a década de 80 foi de muito sucesso para ele. Hit atrás de hit. Teve Você e Eu e Você juntinhos. Teve aquele hino não oficial do Rio, do Leme ao Pontal. Ah, essa é clássica demais. Teve o dueto com a Sandra de Sá em Vale Tudo. Outro sucesso. Veio o álbum O Descobridor dos Sete Mares. Foi um fenômeno. Tanto a faixa título quanto a balada Me Dê Motivo tocaram insanamente. Me Dê Motivo marcou o início de uma parceria muito forte com a dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas, né? Exato. Essa parceria foi fundamental para os anos 80 do Tim. Sullivan e Massadas eram mestres em criar sucessos populares, românticos, radiofônicos. E eles ajudaram a reinventar o Tim Maia também como esse grande intérprete romântico. Tipo o dueto com a Gal Costa em Um Dia de Domingo, de 85. Perfeito exemplo. Também é da dupla Sullivan e Massadas. Foi uma década que o Tim se firmou como um dos artistas mais queridos, mais tocados, mais populares do Brasil. Não tinha para ninguém. Chegamos então aos anos 90. A saúde dele já não era a mesma, né?
Obesidade, diabetes, pressão alta. Mas ele continuou produzindo muito. Impressionante a produtividade dele nessa fase. Foram 9 discos em 7 anos, a maioria pelo selo próprio, a Vitória Régia. Ele não parava. E mostrando uma versatilidade incrível, né? Muita. Gravou disco de bossa nova, gravou standards americanos como What a Wonderful World. E claro, continuou firme no soul, no funk, nas baladas românticas que o público adorava. Continuou ganhando prêmios importantes, como o Prêmio Sharp várias vezes. Teve também aquele sucesso meio inesperado com a regravação de Como uma Onda, do Lulu Santos, que entrou numa propaganda de TV, lembra? Lembro sim, bombou de novo. E foi nessa época também que o Jorge Benjor deu a ele o título definitivo, Síndico do Brasil, lá na música W Brasil. Que apelido perfeito. Caiu como uma luva. Totalmente. Isso mostra a amplitude que ele alcançou, né? A influência contínua sobre as novas gerações. Artistas de tudo quanto é estilo, do rock ao pop, Marisa Monte, Skank, Titãs gravaram músicas dele ou foram claramente influenciados. Mas os anos 90 também foram a época em que a figura folclórica do Tim Maia ficou ainda mais evidente, né? As famosas broncas com som nos shows, Mais grave, mais agudo, Cadê Meu Retorno? Clássico. os cancelamentos de shows em cima da hora. Isso tudo faz parte da lenda Tim Maia. Sem dúvida. O gênio artístico convivia ali, lado a lado, com essa personalidade absolutamente caótica, imprevisível. Era o pacote completo, Tim Maia. Não tinha como separar. E essa vida tão intensa, infelizmente, teve um fim muito abrupto, muito triste. Em março de 98, ele passou mal no palco do Teatro Municipal de Niterói. Estava gravando um especial para a TV. Sim, lembro bem da notícia. Foi um choque. Foi internado e faleceu uma semana depois por infecção generalizada. Tinha só 55 anos, muito cedo. Uma perda gigantesca para nossa música. Mas o legado que ele deixou, esse é imortal. Tim Maia foi um pioneiro absoluto. Ele ajudou a formatar, a dar uma cara brasileira para soul music e para o funk. Ele criou fusões que ninguém tinha feito antes, como o samba soul, o baião soul. Aquela voz. Única, inconfundível, uma presença de palco avassaladora. E foi também um símbolo de independência na indústria da música, com a Vitória Régia. A influência dele segue viva, no pop, no funk carioca, no rap. O próprio nome dos Racionais MCs é uma homenagem direta à fase racional dele. É verdade. E eles usaram o sample de Ela Partiu, né? Usaram. E o reconhecimento internacional dele também cresceu muito depois que ele se foi. É um legado que não para de crescer. Que trajetória, hein? Do rock pro soul, do funk pro samba soul, atravessando a fase racional, a disco music, as baladas românticas, a bossa nova. Uma figura tão complexa, cheia de contradições, de genialidade, de excessos. No fim das contas, o que essa história toda nos diz sobre ele? Olha, nos diz que Tim Maia foi muito mais que um cantor, que um compositor. Ele foi um arquiteto de sons, sabe? Um cara que ajudou a moldar a música brasileira moderna como a gente conhece. Ele introduziu gêneros, sim, mas o mais importante, ele adaptou esses gêneros, misturou, criou algo novo, com a cara do Brasil, mas com um apelo que ultrapassa fronteiras. E a voz, né? A voz singular, a busca constante por autonomia, essa capacidade incrível de se reinventar, tudo isso forma um legado musical que é muito maior que qualquer polêmica, qualquer história folclórica. É uma música que continua vibrando forte, muito viva. Fica então uma reflexão para a gente levar daqui. Pensando nessa trajetória do Tim Maia, se reinventando, o que a vida dele pode nos ensinar sobre ser autêntico? Sobre buscar a integridade artística num mercado que muitas vezes pressiona por rótulos fáceis, por fórmulas prontas, pelo sucesso a qualquer custo? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando sobre o síndico. Antes de encerrar, quero deixar um convite especial. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações. Deixe também o seu comentário. A sua opinião e suas sugestões são muito importantes para que possamos crescer juntos. Para quem deseja contribuir e fortalecer ainda mais este projeto, as formas de apoio estão na descrição.
Sua participação faz toda a diferença para seguirmos compartilhando conteúdos como este. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua presença aqui. Até o próximo vídeo! Eu já testei vários apps diferentes de IA. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje sobre o react do vídeo A Vida Ultimate do canal Diálogos Biográficos. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal das Exclamações para chegarmos a 2.000 inscritos até ano que vem, beleza? Então eu vou ficando. Um beijo e falou! Se a baby, adiós, meu amigo. Solo, adiós.